O governo Lula deve liberar até sexta-feira quase 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. A medida faz parte do acordo costurado com o Congresso para pagar 60% do montante das emendas deste ano antes do período eleitoral. A abertura do caixa ocorre às vésperas de o Congresso avaliar matérias de interesse do governo, como a regulamentação da reforma tributária e a proposta sobre a desoneração da folha de pagamento. O recesso do Legislativo começa em 18 de julho. Silvio, segundo as regras eleitorais, esse tipo de pagamento só pode ocorrer agora até 6 de julho, próximo sábado. Então o governo vai despejar aí 10 bilhões, quase 10 bilhões de reais entre deputados e senadores, e depois dessa data, então a União fica proibida de fazer esse tipo de repasse para estados e municípios por conta aí das regras eleitorais. Sim, isso é parte do jogo ano par, sempre assim. Todo ano par tem eleição no Brasil, então há restrição de data. O seu governo só pode liberar dinheiro, esse dinheiro é dinheiro já carimbado no orçamento, para deputados e senadores, majoritariamente, evidentemente, deputados. Por quê? Por causa da restrição do calendário eleitoral. Então o prefeito ele precisa que o dinheiro chegue, portanto há uma corrida, uma pressão do parlamento para cima do executivo para que o dinheiro chegue, que é essa obra que está todo mundo vendo acontecer na sua cidade. O asfaltamento foi feito recentemente, é novo, a revitalização de praças, quadra esportiva, dinheiro para Santa Casa, o prefeito começa a aparecer mais, inaugurando faixa, cortando faixa aqui, cortando faixa ali, o vereador, claro, está todo mundo procurando voto. Então o prefeito pressiona o deputado num jogo que vai se refletir daqui a 2 anos, quando o deputado tentar um novo mandato, ele vai cobrar do prefeito esse apoio, ou seja, o apoio da base eleitoral. Então o governo, claro, negocia isso no varejo, são as tais emendas PIX, como ficaram conhecidas. Por que PIX? Porque o dinheiro cai imediatamente lá na ponta, no caixa da prefeitura e já pode ser usado. É uma forma de driblar não só a lei eleitoral por si, mas principalmente a transparência, o Tribunal de Contas da União. Então o dinheiro chega mais rápido, o prefeito usa com mais celeridade, por isso foi apelidado de emenda PIX. Isso, quando o presidente era Jair Bolsonaro, tinha uma série de nomes, orçamento secreto, olha, é o escândalo das emendas, vem aí o tratorzão, vem aí o emendão, agora é o Lula. Então, a imprensa majoritariamente, a imprensa tradicional, trata como um governo que quer liberar recursos para as prefeituras, para que o cidadão tenha obras, né? É claro, é tudo com muito amor, porque é o governo Lula. E aí, evidentemente, o Palácio do Planalto coloca uma ou outra pauta econômica, porque pauta de costumes nenhuma vai passar no Congresso Nacional Conservador de direita, mas coloca ali algumas pautas da sua agenda econômica, o Centrão vota e vai parar por aí, vem o recesso, vem a eleição, acabou de passar o São João, Congresso agora só no finalzinho do ano. E aí, Piotr, do total aí de 52 bilhões de reais no orçamento 2024, previsto aí para emendas parlamentares, o governo se comprometeu a liberar cerca de 40% até essa trava eleitoral, até o dia 6 de julho, próximo sábado. Esse percentual, então, representa 22 bilhões de reais em pagamento de emendas para os parlamentares. Um dos objetivos é mexer na reforma tributária, ou seja, a regulamentação da reforma tributária. Que veja só qual é, digamos, o predicado da reforma tributária. Ficou bom, ou pelo menos bom, ou alguma coisa melhor, porque o sistema anterior, o vigente, é muito pior. Quer dizer, não é que melhorou, simplesmente ficou menos ruim. Seja menos ruim, não é uma coisa que o Brasil precisa. A reforma tributária do governo tem um negócio chamado imposto seletivo, é o tal do imposto do pecado. É onde, para se ter uma ideia, está se pretendendo colocar a carne. Ou seja, o frango não teria taxação e aí coloca-se carne de primeira ou qualquer carne bovina ali nesse imposto do pecado. Imagina você colocar o Brasil, que é produtor de carne, um dos maiores do mundo, inclusive, com qualidade cada vez crescente e reconhecida no mundo, nós sabemos disso, teria uma carne, a carne produzida, por exemplo, no Mato Grosso, que é grande produtor, em Goiás e tudo mais, no imposto seletivo, o imposto do pecado. Comer carne agora virou pecado no Brasil, porque o Lula veio com a ideia do frango, embora tenha prometido picanha. Agora, qual é o julgamento de mérito que os parlamentares vão fazer com essa distribuição dessa dinheirama toda?
seja, não tem nenhuma discussão de uma reforma que é constitucional, sem contar um monte de bobagem que está lá, que vai fazer parte agora da Constituição. Sendo que a Constituição deveria, obviamente, colocar só os princípios básicos ali, né? O que é realmente intocável. Não, tem até lei de absorvente dentro da reforma tributária. Tem uma série de coisas que foram colocadas ali durante essa negociação que foi completamente atropelada pelo Congresso, porque, obviamente, houve liberação de cargos e emendas. Ou seja, a discussão técnica do mérito foi completamente prejudicada. Continua agora na fase da regulamentação. Que reforma tributária vai sair disso? Bom, eu tenho até receio de imaginar, mas boa que não vai ser.